Olá pessoal, mais uma aula de revisão do curso NR10 CEP, tá? Na última aula a gente falou sobre as condições impeditivas e agora a gente vai falar sobre riscos típicos e aí vai aparecer também condições impeditivas de trabalho, né? A gente pode dar alguns exemplos aí de NR35, né? Enfim, de sistemas de proteção contra descarga atmosférica, né? Que vem ali da questão de impeditiva e a gente toma as medidas de controle aqui nos riscos típicos, tá? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, pessoal, NR35, tá? Vai falar sobre trabalho em altura, tá? A NR35, pessoal, ela considera que trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros de altura. Isso daí vocês já estão, né, cansados de saber, todo mundo já sabe aí que é 2 metros. Mas, né, a gente sempre revisa e a gente explica, né, que algumas empresas estão adotando alturas menores, né, desníveis menores. Por exemplo, no lugar que eu trabalhava, 1,20 m. Né? Por quê? Em algum lugar do mundo, né, uma empresa multinacional, teve um acidente com 1,20 m e acabou acontecendo alguma perda grave, não sei se foi morte, né? Enfim, foi um acidente mais grave, né? E aí viu-se, né, que 1,20 m, uma queda de 1,20 m, né, de uma pessoa, do piso ali, poderia já ter um acidente mais grave, então você já toma medidas de controle. Ah, mas aí eu vou colocar cinto para trabalhar com 1,20 m, ou no caso até mesmo, vou utilizar cinto para trabalhar com 2 metros, né? 2 metros já é mais necessário, eu já vejo com 2 metros, já você tem que ter o cinto, lógico, você não vai colocar o cinto no local, senão você vai cair, né? Enfim, aí vai dar 2 metros de abertura do cinto, você tem que colocar num ponto superior ali, para que se você cair, né, a altura de 2 metros você não atinja o solo, tá? 1,20 m é até difícil você criar, né, um sistema ali com o cinto de segurança, paraquedista e tal. Então você toma outras medidas, né, de controle, né? Você coloca, enfim, alguma coisa no piso ali, né, enfim, para ajudar, você coloca alguém, né, segurando ali você, enfim, algum tipo de medida ali, algum apoio para poder ficar fixo no local, né, enfim. Tudo isso aí para poder, depende de cada atividade, né? Teve um local que eu trabalhei que era 1,20 m, né? E aí ele foi trabalhar num gerador de energia, o cara estava fazendo uma atividade ali, e acho que ele foi içar esse gerador, e aí ia ter que colocar o sistema da ponte rolante ali para poder colocar a corda, né, no sistema. E era baixo, assim, né, era coisa de 1,80 m, 1,70 m, nem era tão alto. Mas ele acabou escorregando e caiu com as costas e machucou. Lembro que ele ficou assim, até ele teve que, né, sair da atividade dele, foi atendido ali, voltou. E durante alguns dias ele sentiu aquela dor, né? Foi um acidente, tá? Foi um acidente. Apesar de ele não ter se machucado tão gravemente, ele conseguiu voltar à atividade, mas a gente já considerou que foi um acidente. Então a gente tomou medidas, por exemplo, para fazer atividade ali naquele local, né? Antes ele usava ali uma banquetinha que subia, ali uma escadinha, e colocou uma escadinha com aquelas escadas, uma escada, vamos dizer assim, ela é portátil, mas é como se fosse criando uma plataforminha assim, um pouco maior, ela tinha corrimão, né, para você poder subir e fazer atividade, ela era bem leve, tinha rodinha, você conseguia levar para qualquer lugar. E ela oferecia uma segurança, que ela tinha, né, um guarda-corpo ali para ele poder subir. E aí, nunca mais aconteceu um acidente desse, todo mundo se sentiu muito seguro, né? É muito simples, pessoal. Às vezes, assim, você precisa de um pouco de recurso, né? Teve que comprar essa escada aí, né? Enfim, a empresa teve que investir um pouquinho, mas era muito pequeno esse investimento. Muito mesmo, assim, coisa de, sei lá, R$200 resolveu. Para a empresa, R$200 não era nada, né, assim, naquele ambiente ali, né? Então, resolver esse problema. Por quê? Aquele desnível ali, um dia cai ele, outro dia cai o outro dia outro cai e bate a cabeça, e aí, né? Enfim, aí não tinha, né, para o que fazer, né? O cara ia acabar falecendo, né, por uma bobeira, né? No caso de R$200, tá? Então, é desnível, tá, pessoal? Né? Então pode ser, por exemplo, trabalho em andaime, plataforma elevatória, né? Ele trabalha com elétrica, os cabos estão no alto, né?
geralmente aí acaba trabalhando com plataforma elevatória, tá? Tomar cuidado com a questão de plataforma elevatória, tá, pessoal? Eu já vi, infelizmente eu já vi, trabalhando assim, o pessoal usou plataforma elevatória comum para poder fazer serviço em cabos ali, numa eletrocalha, né? Passar ali com cabos energizados. Ele utilizou uma eletrocalha, uma plataforma elevatória comum, igual essas enfim, para poder fazer acesso ao sistema de incêndio, alguma coisa assim, né? Não pode. O cara está trabalhando numa eletrocalha, onde passa cabos energizados, ele está tendo que mexer no cabo, considera-se um trabalho ao contato, né? Então, ele tem que estar usando, a luva isolante, né? E a cesta que ele vai ter que estar usando ali, o local, todo o sistema ali tem que ser isolado também. Ele não pode ter contato com o solo, né? Tem que sair do contato com o solo. Então, você tem que ter o teste da cesta, da haste ali, enfim, tudo isso tem que ser feito. Então, não pode trabalhar com plataforma elevatória comum, tá? Porque ela é metálica ali, né? Não tem proteção nenhuma. Não pode trabalhar com elas para fazer trabalho em altura que envolva elétrica, tá, pessoal? E telhado é muito importante. Telhado realmente, acidente de telhado ele é muito grave, né? A gente vê normalmente trabalhos em telhados em construção civil, às vezes o pessoal cai do telhado, né, escorrega, vai fazer lá um trabalho no telhado depois que choveu, a telha quebra, né, acaba cedendo. Acontece muito problema em telhado. E a gente até discutiu, né, a gente falou quando a gente foi falar sobre acidentes, né, que aconteceram lá, sobre alguns casos ali que aconteceram de acidentes e como foi o tratamento ali no judicial daqueles casos, né? Teve, acho que 2 que eram em telhados ou em locais altos, assim, né, próximo à linha elétrica, né? Um foi, o cara estava num telhado, foi pegar um vergalhão, né? Essa do vergalhão, pessoal, acontece muito acidente com vergalhão, o pessoal no telhado ali e rela na rede de distribuição, né? E também a gente teve foi calha também que a gente trabalhou, né, que a gente falou, que o cara estava num telhado ali, colocando a calha, um pedreiro, e acabou a calha, né, são 3 metros, você vira, toca na linha, né? Então tem que tomar muito cuidado com a questão do telhado, você está em altura ali, né, você tem que estar bem preocupado ali, você pode, enfim, tocar na rede, tomar um susto ali e cair, né, então você tem que estar bem ancorado, né? Até eu passar um vídeo para vocês de um acidente, né, que aconteceu, mas é um relato de um acidente, um cara que ele é palestrante, inclusive hoje ele sofreu um acidente, que ele subiu, né, num poste e tomou uma descarga, né? E quando ele tomou a descarga, ele estava com o cinto, ele ficou pendurado pelo cinto, ele soltou, conseguiu soltar da distribuição, mas ficou pendurado no cinto. Se ele não estivesse utilizando o cinto, né, ele ia tomar o choque, ia cair lá de cima e ia falecer, né? Ele ia acabar morrendo ali naquele local, né? O cinto segurou ele teve outros problemas, enfim, outras questões graves que aconteceram com ele, mas se tivesse, né, sem cinto ele ia cair e acabar falecendo. Então entra aí NR35 e NR10 trabalhando junto, tá? Quem trabalha em altura, ele tem que ter uma capacitação e treinamento. Não existe aí o habilitado, né, para trabalho em altura. Existe até assim para ser professor, né, que faz o treinamento, faz o curso de segurança do trabalho, enfim, alpinista. Aí é outra questão. Geralmente quem vai trabalhar na atividade profissional dentro de empresa, ele não vai ter, né, enfim, todo esse preparo, né? Mas ele tem que ter uma capacitação. Então ele tem que fazer um treinamento de NR35, ele tem que fazer o treinamento, esse tem que ser tanto teórico quanto prático, tá? Então, você vai lá ver como funciona enfim, a norma, ver todos os itens da norma lá, ver situações ali, vamos colocar ideais de trabalho, né? E depois você vai para o campo e você vê atividades, faz atividades, né? E você vê dificuldades
para implantar medidas de segurança, tá? Então, o cara que é capacitado, ele é capacitado tanto para trabalhar como para prever riscos, tá? Então, ele vai chegar lá no local, ele vai ver, ó, aqui tem esse problema, tem esse daqui, como que eu faço para fazer essa atividade, aqui eu vou ter que colocar, sei lá, eu estou num local em desnível, mas eu não consigo colocar uma linha de vida, como que eu faço, né? Então, eu tenho que montar uma linha de vida acima de mim, então... Tudo isso é preparo, né? O cara tem que estar conhecendo a norma ali para poder tomar ação na hora de executar. Então, tanto executar como preparar a execução. O cara que é treinado ele tem que saber fazer isso. E todo trabalhador deve ter autorização formal da empresa. Assim como na NR10 ele tem que ter autorização formal da empresa, mediante treinamento, enfim, mediante tudo isso. Para trabalhar em altura também, tá, pessoal? E todo trabalho em altura deve ser procedido de análise de risco. Então, a elétrica também, né? Então, vamos pensar, se vou fazer um trabalho de eletricidade em altura, você faz uma análise de risco, você coloca lá, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, né? E aí você coloca os riscos, e aí no risco, né, de altura, geralmente você vai ter queda, né? Queda em altura aí, enfim, escoriações de quedas, enfim, alguma coisa assim. E aí você coloca as medidas de controle que você vai utilizar, né? O cinto, a linha de vida, tudo isso daí vai ter que entrar como medida de controle, tá? E até, assim, o ideal, né, vamos colocar assim, é que você descaracterize o trabalho em altura, né? A gente sempre tem que trabalhar com eliminação, depois a gente parte para a EPI. Então vamos pensar aqui, eu estou trabalhando num telhado, vamos colocar assim, né, num local ali que seja mais alto, né? E aí, assim, eu consigo cercar aquele local, né? Vamos pensar, eu consigo colocar grades fixas ali? Consigo. Aí eu coloco grade e elimino, não é mais trabalho em altura, né? A partir desse momento, por exemplo, a gente trabalha em lugar que tem muito patamar, em caldeira, né? Caldeira, né, enfim, era alto, lá tinha... sei lá, uns 20 metros de altura, né? Aí eu crio patamares e vou colocando, vou cercando ali, né? Coloca a escada. Aí não é mais trabalho em altura, né? Casa de força, a gente fazia muito isso também, né? Vai criando patamares ali, e aí você vai eliminando, né? Quanto menos você precisar de escada, melhor, né? Essa é a ideia, né? Lógico que nem tudo você vai conseguir resolver, mas a maior parte aí você consegue resolver com plataforma, tá? Outra questão de risco típico, né, é a proximidade e contato com as partes energizadas, tá? Assim, em circuitos. Então, todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas e executadas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos do choque elétrico a todos os tipos de acidente, todos os outros tipos de acidente, desculpa. Primeiro, a gente viu lá, né, que a gente pode ter contato unipolar, contato bipolar, né, se eu estou pegando duas fases diferentes, pode ter contato dielétrico rompido, né? Tudo são questões de contato ali com a rede, né? Nesse caso aí da foto, né, até eu já falei para vocês, olha só, é tudo fechado, tudo lacrado, inclusive essas portas aí, se tiver uma explosão ali dentro, né, pensar ali, abertura ali de uma chave com muita energia, essa porta ela não vai romper, né, ela não estoura, né, se ela tem uma segurança aí embutida no sistema. Perfeito, então você protege contra o contato unipolar, né, enfim, e também protege contra, né, risco de elétrico rompido ou de uma explosão atingir, né, o funcionário. Perfeito, tá fechado aí. Mas tem algumas situações, tá, pessoal, que você vai numa instalação externa, né, você vai ter que criar outros mecanismos. Por exemplo, na rede de distribuição, ou também chegando aí dentro da sua lugar que você trabalha, da sua fábrica, do seu comércio, aí, indústria, né? Vai ter alguns pontos que não vai dar para ser assim, não vai dar para ser todo fechado, né? O cabeamento, não dá para ser todo fechado.
Então você vai criando, né, um mecanismo. Por exemplo, se você vai trabalhar, né, em redistribuição, você pode trabalhar com ela mais alta, você coloca lá o nível de altura, você tem que ter o espaçamento, né, em distâncias mínimas, né, para poder trabalhar. Você viu a confusão que deu lá naquele acidente, né, que a gente passou, que as distâncias mínimas não estavam sendo respeitadas, né, enfim. Tem que cuidar disso daí, tem que estar sempre olhando para ver se tudo que está em volta ali está respeitando a distância, tá? E você pode criar também instalações subterrâneas, né? A gente tinha, por exemplo, o leito de média tensão que a gente tinha, no local lá, você criou uma calha gigantesca no chão, né? No piso, tinha enfim, coberta tudo de concreto, né? Um pouco mais elevada do nível do solo para não, né, correr água ali para dentro daquela canaleta, né? E aí você passou o cabo ali dentro e era tudo protegido, era tudo, né, fechado, vedadinho com cimento, né? Pronto, né? Protegeu, tá? Você evitou o que aconteceu. Você pode fazer então subterrânea, pode fazer com distância, né? Tem uma questão também de um ambiente já mais fechado, tem ali equipamentos, né? Enfim, disjuntor, alguma coisa assim, nos quadros, enfim. Você pode criar as isolações ali, né? E você faz o teste de dedo, né? Que é realmente um dedo, né? Uma peça que é um dedo simulando um dedo e você tenta ali acessar a parte energizada. Se relar em algum local energizado, ele apita, né? Ele dá apita ali, dá um sinal sonoro ou de luz, né? Que mostra que aquele local está com risco de contato ali, por algum acidente. O cara, se ele tentar, né, ele vai conseguir relar na parte energizada. Então, você consegue inclusive fazer o teste disso, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar aí nas nossas análises, nos nossos projetos e também, geralmente o projeto, pessoal, vem tudo certinho. É difícil ver um projeto que o pessoal relaxa nisso. Mas conforme você vai fazendo trabalhos ali, fazendo manutenções, ele vai perdendo característica, né? Você perde um parafuso que fecha, né? O pessoal não fecha direito, não coloca a proteção adequada, né? E aí começa a ter esse tipo de problema com risco de contato. Então, sempre quando terminar a atividade, certifique-se que se fechou tudo, tá? Eu lembro num lugar que eu trabalhava, o painel assim na frente era todo bonitão, desse jeito, e tá aí, né? Bem legal. Aí na parte de trás do painel, que era onde eu acessava mesmo, quando eu ia fazer alguma manutenção, né? Eu abria ali atrás para, enfim, fazer algum serviço ali atrás, limpeza, enfim, alguma coisa assim. Via lá, assim, tinha uns 8 parafusos assim que fechava. Tinha só 4, o pessoal deixava os outros 4 parafusos lá no chão, lá, depois de fazer manutenção. Ficava com preguiça de colocar, né, aquele parafuso. Aí tinha uma frestinha ali que ia entrando ali, porque não fechou aquele parafuso, entrava poeira naquele local, né. No caso não era nem risco de contato, porque estava vedado, só que entrava poeira, sujava, você tinha que fazer manutenção mais vezes, né. Então, quando termina uma atividade, termine tudo, né? Complemente a atividade, tá bom? Então aí, questão, né, continuando na questão do contato, né? Eu até mostrei para vocês, eu repito aqui, né, novamente. As partes das instalações elétricas a serem operadas, ajustadas ou examinadas devem ser dispostas de modo a permitir um espaço suficiente para trabalho seguro. Então eu mostrei para vocês, né? Um exemplo de uma subestação e também ali dentro tem um QGBT e tem alguns quadros, né? E um CCM, né? Um centro de controle de motor, que é onde tem aquele E1, E4, né? Ali você faz a alimentação de uma máquina, né? E tem os controles dela. Então, no primeiro ali, na entrada, na primeira porta para o lado direito ali, aquela porta maior para o lado de baixo, do lado direito, você consegue fazer o acesso ao cubículo de média tensão, ali onde chega o cabo de média tensão, a alta tensão, né? Ali você tem um cubículo, tem um disjuntor que ele desliga o circuito, desliga a subestação inteira. Desse disjuntor vai para o transformador, que está na sala ao lado, né? Você vê que ele é todo fechado, ali é uma parede, né, que envolve ele, todo fechado, e você tem uma porta para acessar. Essa porta só acessa quando você desliga
o cubículo, tá? Essa porta não vai, aquela porta ali fica fechada. Você só tem um ponto para entrar nela, é uma porta, ela abre como se fosse grande, né? 2 metros quase essa porta aí que vai ter. Mas ela só abre, ela desmagnetiza, né, para abrir quando o cubículo for desenergizado, tá? E aí, como o transformador é um aparelho, vai ter ali os barramentos, vão ser todos expostos, então nesse ponto eu não consigo, né, bloquear tudo, colocar todas as proteções, né? Se eu fizer o teste de dedo lá, eu vou em algum momento ser exposto à energia. Essa porta sempre é fechada, né? Só abre quando estiver desligado. E aí sai, né, do transformador, sai com o barramento, né? O barramento vem por cima e cai dentro do QGBT, né, enfim, no disjuntor ali do QGBT que vai fazer a distribuição. Ali já sai em 440. Esse barramento ele é blindado, né? Todo fechado, e você não consegue tocar, até para a questão do IP dele também, é um local que tem muita poeira, ele é bem vedado, é IP68, né? Então você tem ali, esse projeto eu mandei até para o pessoal do barramento para eles poderem ver certinho onde, né, o barramento ia sair, tinha que fazer a subida, descida, enfim. Eles utilizaram esse modelo aí, tá? Aí, no QGBT, tudo fechado, aí o QGBT pode ser, né, todo vedadinho ali, bonitinho, só tem a entrada do disjuntor, né, você fecha com porta de vidro, enfim. E depois a distribuição, tudo por baixo, né, a distribuição que a gente fez dentro do sistema, tudo por, vamos dizer, um piso elevado, e tudo saía por baixo para ligar as máquinas ali, né, enfim, as saídas dos controles, e os outros quadros, aí tinha quadros de iluminação, tinha quadro de emergência, enfim, tinha vários ali, quadro de baixa tensão para 220, né, enfim, para iluminação, tomada. Do outro lado, lá no lado esquerdo ali, né, da sua tela ali, né, você pegar ali, tem 2 transformadores pequenos, um para sistema de iluminação, tomada, e tem um pequenininho que é para emergência, né? Inclusive eles estão ali separados por uma parede, né? A gente fez uma parede ali de mais ou menos uns 1,5 metros, que é para... Ali você pode desenergizar um e deixar o outro ligado, na emergência geralmente você não desliga, né? E o outro você desliga às vezes, então você tem uma proteção, vamos colocar uma barreira ali para evitar que você toque, quando você for fazer a manutenção em um, você toque no outro, tá? Então é isso, tudo fechado, com porta, né? Desmagnetiza esses transformadores pequenos também, você tem um sistema ali para desmagnetizar também de acordo com o disjuntor que alimenta eles, beleza? Importante que também, pessoal, você tem uma porta de entrada no cubículo, a grande, e tem a pequena também ali, né, no lado direito. Você tem 2 portas de acesso, você pode acessar por dentro do CCM também. E tem ali uma rota de fuga, né? Tem a entrada do CCM, aquela porta menor ali em vermelho, né, no lado direito, e você pode sair ali na frente do QGBT, ali você abre a porta para poder fazer uma saída de emergência. Você tem 2 saídas de emergências nesse local. Aí a vista lateral, né? Olhando aqui de frente, você tem o corte AB ali, esse é o corte AB. Então você tem o cubículo, né? Você tem o transformador, o QGBT, e aí até do lado ali você tem aquela paredinha ali, né, que eu mostrei ali, onde você vai colocar um transformador e atrás você coloca outro transformador. Beleza? Outro risco típico, esse daqui eu já expliquei para vocês também, né, uma revisão, né, são descargas atmosféricas. Então, como elas se formam, né, que eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como se forma, e sabendo como se forma, a gente consegue controlar, né, a gente tem um equipamento para medir. Então, você vê ali, né, vamos deixar de ler, vamos só observar a gente já fez essa aula, né? Vamos observar só pelo desenho, né? Você tem as cargas positivas no solo, a nuvem tem carga positiva e negativa. Quando você tem a carga positiva no solo, né, as negativas vão ficar ali na parte inferior da nuvem, e aí começa a ter uma certa atração, né, entre o negativo e o positivo, né? Você começa a ver, né, até criando ali, né, descargas líderes saem do solo, né, ela vai começar a tentar ir para a nuvem, né, o elétron positivo vai começar a ir para a nuvem, tá?
Depois, você tem a descarga líder negativa descendente, sai da nuvem, então o elétron ali negativo começa a descer, né, tentar encontrar o positivo. E é muito rápido, ó, 1.2 milissegundos, ali no 19 milissegundos, né, ele já começa já a chegar próximo do solo, tá? Lembrando que se eu tiver um SPDA ali, uma captação, uma descida, ele não vai acontecer, porque a carga negativa vai fluir por esse ponto, né, lá próximo da nuvem já, vai ter a carga positiva ali no para-raio, ele vai, né, fazer de forma controlada essa dissipação de carga, tá? Então, por isso que a gente usa o para-raio. Nesse caso aí você não tem, então ela vai tentar quebrar o dielétrico ali, que é o ar, né? No caso, se tivesse para-raio, ele vinha por condutores, tá? E aí, chega em uma hora, vai ter a descarga ascendente e a descendente, elas vão se encontrar. E aí forma um caminho, rompe-se o dielétrico, e é muito rápido isso que acontece, né? E aí tem a descarga para o solo, certo? Aí você vê o elétron todo descendo ali, né? Caindo para o solo, vira aquele raio, aquele clarão, né? Quando, né, até ele explica ali, né, constituída de cargas elétricas positivas e de grande intensidade, né, o retorno principal, né, que é o que vai, né, que são denominados pelo fenômeno conhecido como trovão, que é o deslocamento de massa de ar circundante ao caminho do raio. Então, por que dá o trovão, né? Quando você quebra esse dielétrico ao ar, né, você tem uma grande energia ali naquela posição e ele expulsa o ar daquele ponto, né? Quando você dá o raio, você expulsa o ar. Essa expulsão do ar muito rápida, né, ele cria um barulho que é o trovão, tá? Por isso você tem ali, quando você tem o raio, passa um pouquinho de tempo, você tem o trovão, né? Você está numa distância ali, você tem, primeiro vem a onda eletromagnética de luz, depois vem a de som, né, que ela é um pouco mais demorada, mas porque também acontece o raio, ele expande, né, e aí acontece, nessa expansão tem o barulho do trovão, tá? E aí fechado, né, todo o sistema aí, cargas, né, foram passadas. É muito rápido, tá, pessoal? Você vê ele, se você só voltar aqui, você me desculpa, estava em 20 milissegundos e 20.10 milissegundos ele fechou, em 20.20 ele já está completamente fechado, depois ele já dissipa, né? É muito rápido, aí vai acontecer várias outras, né? Vão começar, você quebra o dielétrico uma vez, você vai começar a quebrar um monte, vai começar a ter um monte de raio, né? Então, as descargas atmosféricas são um dos maiores causadores de acidentes de sistemas elétricos, né, causando prejuízos tanto materiais quanto para a segurança pessoal. Então, vamos pensar material aí, né, se uma descarga dessa pega ali, né, numa árvore, né, enfim, alguma coisa assim, pensar numa escultura, né, alguma coisa, vai estourar tudo, né? E uma pessoa então, né, mais perigosa ainda, ela acaba falecendo, tá? E é o seguinte, o problema também do raio, né, a gente traz esse slide para vocês, é o seguinte, é um impulso, né, uma energia eletromagnética, né, que ela vai dar um impulso em alguns locais que você tem tanto, né, transição de energia, né, pode ser a energia nossa comum que a gente tem, né, do que vem aí no poste da distribuição, ou ela pode impactar também em sinais, né, porque você tem as antenas, né, você tem ali que também ela está, né, irradiando energia, né, as antenas, né, aí você faz captação do sinal. Então, para ficar, né, claro aí, né, esse impulso ele vai gerar uma sobretensão, por exemplo, na linha de distribuição, tá? Essa sobretensão vai passar nos transformadores, ela vai chegar dentro da sua casa, ela pode queimar equipamento, né? Tudo isso pode acontecer por causa de raio e trovão. Então, até vou deixar para vocês um vídeo aí legal do pessoal do portal da elétrica, alguma coisa assim, né? O pessoal ali que trabalha com Revista Potência, desculpa, né? O portal da Revista Potência. E ele vai falar sobre questão de DPS, tá? Eu vou dar um spoiler para vocês, né? Aqui, mas depois vocês verem lá com mais calma. É um pessoal que trabalha com estudos de
NBR 5410, desculpa, e NBR 5419, e eles começam a falar sobre qual tipo de DPS você tem que usar, tá? Porque o DPS, como é um impulso na rede, ele vai ter uma proteção contra o impulso da rede. Ele vai, vamos dizer assim, quando eu vejo que tem uma sobretensão na rede, ele vai drenar essa sobretensão para a terra, para isso que serve o DPS, né? Então, você pode instalar na sua casa, na entrada de energia ali, ou na sua empresa, para poder evitar que uma descarga atmosférica seja conduzida para dentro de sua casa ali, dentro dos sistemas de distribuição ali, nas tomadas, nos computadores, e afetem. Você vê ali, né? Saiu o raio, caiu na linha de distribuição, passou pelo transformador, vai para o motor, vai para o equipamento, né? Enfim, vai para uma carcaça, você pode estar relando na carcaça, tomar choque, né? Tudo isso, tá? E também a linha pode atingir o sinal também, né? Um sinal aí do um celular, alguma coisa assim, pode chegar. Esse é um pouco menos comum, mas ele pode afetar, por exemplo, a questão de ruído, pode entrar em ruído no sinal, né? Então pode ter algum tipo de problema. E assim, até é um conceito um pouco mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, né? Quando, por exemplo, tem a entrada, né, sinal de TV, por exemplo, vem a cabo, né, ou uma fibra ótica, ele pode ser atingido se ele não for blindado, né, ele pode entrar na sua casa por esses caminhos de rede aí, né, que estão no poste, né, e aí na hora ali no seu aparelho vai chegar aquela carga, né, que vem ali pelo sinal, né, de uma fibra ótica. Tem o sinal também que vem e também pode vir pela eletricidade, pode ter algum problema no seu aparelho ali, né? Pode ter alguma queima de aparelho, né? Então, diferente potencial e tal. Então, são questões mais complexas. E elétrica, pessoal, assim, tem estudo para tudo, tá? Tem gente que faz doutorado nessa área aí, tá? Então, eu vou passar até a palavra para eles aí, para eles poderem explicar melhor para vocês no conjunto. Você vai ver que DPS tipo 1, você vai utilizar quando você tem um risco de ter um raio dentro, na sua instalação mesmo, né? Então, você tem lá uma indústria, né? Você tem um sistema de SPDA montado, você tem que colocar um DPS tipo 1. O tipo 2 já é mais para esse tipo que a gente está falando aqui, né? Um raio que atinge a linha e que pode ter uma sobretensão entrando na sua residência. E você não tem o SPDA, mas você coloca um sistema para proteger contra o impulso eletromagnético que venha na rede, tá bom? Isso aí. E, né, indução, tá? Indução magnética, eletrostática, né? Eletromagnética, tá? Então, um corpo carregado com certa carga elétrica, quando se aproxima de outro corpo, induz aparecimento de uma carga nesse corpo, né? Então, o fenômeno, né, que a gente tem, então vou colocar aqui na próxima, né? Ali, durante o trabalho, o trabalhador pode entrar numa zona controlada, ainda que seja com uma extensão condutora, que pode estar sujeita à indução. Então, você tem um ponto ali que está energizado, né? Você vê ali, olha ali a bola, né? As cargas estão todas espalhadas, né? Primeiro, né? Aí você aproxima com um ponto positivo, né? As cargas negativas vão para um lado e as positivas ficam do outro. Tem um alinhamento ali na eletrostática, faz isso, né? E pode também ter indução. Por exemplo, um transformador, né? O transformador trabalha com indução, né? Você induz para ter um enrolamento de um lado e um enrolamento do outro, e ele induz ali a energia no outro enrolamento. Um enrolamento induz energia em outro enrolamento, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Se você se aproximar num local que tem um indutor, né, que tem alguma coisa assim, você pode sofrer uma descarga porque vai induzir no cabo que você está trabalhando. Inclusive, né, eu lembro que um professor da faculdade comentou comigo que eles fizeram até um plano, isso na década de 80, né, que numa linha de transmissão, se você coloca, né, um cabo embaixo da linha, né, uma determinada distância, o cabo tem que ter uma determinada bitola, enfim, tem vários quesitos que você vai colocar. Mas a energia que está passando no cabo de transmissão consegue ser, né, vamos dizer assim, induzida naquele cabo que está passando embaixo, né? E eles fizeram estudos, experimentos que provaram isso, né? E você conseguia até ligar uma casa fazendo isso, né? Lógico que aí você está, no sentido ali, até roubando energia, né, no caso, mas existe esse conceito, tá? O pessoal estuda isso. Lógico que isso não é utilizado, né, comercialmente, mas utiliza-se esses processos de indução aí para poder
esses estudos, né, para poder ver como funciona a indução. Você vê que é um negócio bem sério. Tomar muito cuidado, né? Um vergalhão, alguma coisa aí pode acabar induzindo a eletricidade e você se machucar, tá? E outro risco típico do CEP, a gente falou já na revisão, a gente falou, né, sobre sinalização, comunicação. Então, tem um item lá, a gente até repete, né? Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividade do CEP, devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe e tal, né? Então é isso, pessoal. A informação tem que ser passada de forma clara, né? No exemplo que eu vou dar para vocês aí, você vai ver, o cara conta a história que ele sofreu o choque, né? Que faltou comunicação, né? Faltou a comunicação adequada. Um falou que estava desligado, outra pessoa também falou que estava desligado, podia fazer, aí faltou comunicação, não tinha nada para testar, o cara relou a mão e acabou sofrendo choque. Então, por quê? Faltou comunicação, não teve sinalização, não teve o equipamento para poder verificar se estava tudo certo, né? Se estava com energia. Foi há muito tempo isso, foi década de 90, enfim. Existia dificuldades maiores de comunicação na época, né? Então, complicado. E já falei para vocês aqui na revisão, com o Smart Grid vai se tornar mais complicada a comunicação, tá? Ele vai ajudar em um ponto? Vai, com certeza. Você vai conseguir ter medição, você vai conseguir fechar circuito mais fácil, né? Tudo isso vai melhorar, mas vai ter mais problemas, mais ruídos aí em comunicação. Todo mundo tem que estar sabendo o que vai fazer, ter certeza. Então, tem que estar bem sinalizado e a comunicação ser muito bem clara para poder realizar as atividades. Beleza, pessoal? Finalizou então a revisão desse módulo aqui, né? A revisão dessa parte, né? Desse módulo que a gente viu lá atrás, né? Provavelmente lá no começo do curso que a gente viu esse módulo, terminou então nessa aula. Vamos continuar então na próxima o nosso módulo de revisão. Beleza, pessoal? Então, ficar de olho aí, né? Riscos típicos, trabalho em altura, contato com parte energizada, descarga atmosférica, sinalização, comunicação, né? Enfim, tudo isso é em posição. Vamos pensar também em NR33, né? Espaço confinado, trabalho noturno, tá? É um risco típico para quem trabalha no CEP. Então, trabalho noturno, tomar muito cuidado também, sempre estar iluminando ali para poder fazer atividade, né? Enfim, tomar cuidado, né? Assim, sempre verificar as melhores condições, né? Então, com problema, geralmente se eu vou fazer um serviço à noite, acabou a energia, não vai ter iluminação mesmo, né? Então, você tem que ter um material específico para poder fazer o trabalho noturno, né? Tudo isso tem que estar bem testado, tem que estar certinho ali para poder ser utilizado quando precisar, né? Porque geralmente é emergencial, esse tipo de serviço é emergencial, né? Não vai dar para planejar muito bem. Então, é isso aí que a gente tem que falar sobre esses riscos típicos no CEP, beleza? Então, até a próxima aula desse módulo de revisão.